Na minha cidade já tem muita festa e a concorrência joga sujo. Sou Ila Krieger, especialista em produção e promoção de eventos. Esse é o podcast Virada de Lote. Aqui vou desvendar as habilidades, estratégias e mindset para você ser um produtor de eventos de sucesso e virar o lote. Então, independente se você está assistindo no Facebook, ou IGTV, ou no YouTube, ou plataformas de podcast, manda sua pergunta aí a qualquer momento. Se de repente não é ao vivo, eu não vou poder responder naquele instante. Depois eu estou sempre dando uma olhada nessas publicações, estou sempre indo atrás desses comentários para poder responder vocês. E também eu acho bem interessante porque acaba sendo, eu me inspiro muito às vezes nas dúvidas que vocês mandam e talvez eu crie de repente um workshop, um podcast especial sobre esse tema aí que você apresentou. Eu sempre peço também, queria conhecer a galera que está assistindo. Então, se você está assistindo pela primeira vez, bota uma hashtag novato. Se você já assistiu algumas vezes, bota a hashtag veterano. E se você, de repente, é aluno do curso de produção de eventos na prática, bota o hashtag PEP para eu saber que você passou por aqui. O que você vai aprender hoje? Eu vou mostrar cases de produtores que venceram a concorrência em grandes centros. Sei que muita gente fica com medo de lançar uma festa, fica naquela ansiedade, meu Deus, mas já tem muita concorrência aqui, eu moro em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Balneário Camboriú, já tem muita festa, não vai ter espaço para mais festas. E eu quero mostrar cases, então, de pessoas que, como você, já venceram em grandes centros para você se inspirar. Vou mostrar para vocês como que você pode aprender com a concorrência e criar o evento perfeito. Usar, de uma certa forma, até o dinheiro e o investimento de tempo desses teus concorrentes para você conseguir aprender o que eles estão fazendo certo e errado e melhorar o teu evento com isso. Você vai também aprender como crescer usando a concorrência, certo? Como usar a concorrência para crescer o seu evento. Também como divulgar o seu evento com sucesso em uma cidade com muita concorrência e o tradicional, suas dúvidas respondidas ao vivo. Então vamos ver como que essa história aí de na minha cidade já tem muita festa e a concorrência joga sujo e como que a gente vai fazer para poder contornar isso. E uma coisa que eu acho que é importante já trazer e já salientar, que a concorrência é bom. É bom ter concorrência. Com certeza. Sei que muitas vezes você pensa, não, mas eu quero ter um oceano azul, eu não quero ter ninguém aqui perto de mim, eu quero fazer tudo isso sozinho. Mas, imagina lá, vamos ver um exemplo bem fora da curva. Imagina que você mora lá numa cidade, uma cidade lá de 500 mil habitantes, alguma coisa assim, e é uma cidade que tem um monte de pizzaria, tem um monte de churrascaria, tem um monte de tipo lanchonete que vende sanduíche, beleza, estão lá. Daí você pensa assim, eu vou pegar, eu tô vendo que nessa cidade não tem restaurante japonês, vou trazer aqui um sushi man e vou lançar um restaurante. Beleza, mas as pessoas da cidade não estão acostumadas a comer esse tipo de comida. Você com o teu restaurante vai ser única e exclusivamente a única empresa, a única corporação que vai estar tentando divulgar que comida japonesa é bom, que é saudável, que é gostoso. Então talvez já tenha algumas pessoas na cidade que gostam de comida japonesa e estavam, nossa, putz, que bom que agora vai ter um restaurante japonês, vamos aproveitar e vamos lá. Mas para a maioria das pessoas que estão acostumadas a comer um lanche, comer um churrasco ou uma pizza, você vai ter que vender esse conceito. Você vai ter que fazer, divulgação em sinaleiro, você vai ter que fazer divulgação via outdoor, você vai ter que gastar muito tempo, muita energia, muito dinheiro para provar que esse conceito é bom. Até, claro, no podcast anterior eu falei que se você mora numa cidade do interior, você tem uma oportunidade muito grande de você ser um inovador, de você lançar um evento. Os dois opostos, eles funcionam muito bem, mas cada um tem uma vantagem, cada um tem uma desvantagem. No caso de ter uma concorrência, a vantagem é isso,
é uma massa, várias empresas já divulgando, já trazendo as pessoas. Então, o que vai acontecer? A demanda primária, aquela vontade da pessoa ir, por exemplo, sair numa balada, agora trazendo para esse universo de festas, todo mundo está ajudando a forçar. Todo mundo está ajudando a falar, cara, não fique aí no Netflix na sexta-feira, venha sair para balada. Essa é a demanda primária, né? Aquela vontade de sair à noite e todas as empresas juntas vão ajudar isso. O que você tem que fazer quando você está num grande centro, daí é trabalhar nessa demanda secundária, que é das pessoas, dessa massa que está saindo, quem que vai ir na tua festa, certo? Então é mais barato mover todas as pessoas, porque tem muito mais gente, só que daí você vai ter que ser muito esperto, você vai ter que achar uma estratégia correta para desse mar de gente você conseguir ter algumas pessoas indo na tua festa. Parece meio técnico, mas né? São conceitos de marketing que é importante você colocar na tua cabeça, mas vou explicar melhor aqui nos próximos slides. Veja, por exemplo, 25 de março lá em São Paulo. Você acha que não tem concorrência lá? Tem muita concorrência. É uma rua onde tem lá centenas, milhares de lojas, mas por ter centenas, milhares de lojas no mesmo local, ou locais bem próximos, muitas pessoas saem da sua cidade, no interior, ou lá na própria São Paulo, e vai para lá para poder comprar, porque ele sabe que vai ter muita oferta, vai ter muita variedade, o preço no geral vai ser bom. Então é um caso clássico de aonde prova que ter concorrência é bom. Imagina se uma dessas lojas decide pegar e criar ali um estabelecimento, sei lá, em qualquer outro lugar. Eles vão ter que fazer uma força muito maior para levar as pessoas para lá, vai ser a demanda primária. Claro que não vai ter a secundária, talvez não tenha uma segunda opção de loja, mas essa força inicial vai ter que ser muito grande. Aqui não. Essas lojas é só abrir ali, não precisa fazer esforço nenhum, que as pessoas vão começar a entrar ali e passar. E se a gente for pensar de uma forma até mais ampla, quando você tem muitas empresas ou muitas festas, né, já vão trazer para o nosso universo, reunidas no mesmo lugar, você acaba gerando um ecossistema. Se você pensar, por exemplo, no ecossistema de startups lá em São Francisco, na Califórnia, então lá tem centenas ou até, porque não, milhares de startups, mas daí tem apoio do governo, tem financiamento fácil, tem um monte de investidores, tem um monte de profissionais habilitados que já trabalharam em outras empresas, tem pessoas que viajam para lá para poder morar lá e conseguir trabalhar em alguma dessas corporações. Então fica muito mais fácil. Você fazer uma startup num lugar que não tenha nenhuma dessas estruturas vai ser muito mais difícil e muito mais pesado. E pensando em uma festa, o que seria esse ecossistema? Pô, tem empresas que alugam um sistema de som, tem várias casas noturnas que você pode lançar a tua festa lá dentro, tem às vezes muitos sites que divulgam as festas, tem um monte de DJs já na cidade capacitados, tem um monte de promoters, então tem toda uma estrutura que vai te ajudar, que vai te dar esse suporte para você poder crescer a tua empresa se você souber fazer isso da maneira correta. E é legal, pensando em música eletrônica, a gente tem muitas cidades que são polos no mundo e que, né, muitas delas provavelmente você já conhece. Então Londres até perdeu um pouquinho, né, o brilho, mas sempre foi um lugar com muitas casas noturnas, com muitos bons DJs se apresentando. Eu mesmo já viajei para Londres algumas vezes, né, no começo da minha carreira para comprar disco, para poder ver DJs tocando, e era um polo muito, muito importante. E continua sendo, claro, perdeu um pouco do brilho, mas continua. Hoje, na Europa, né, a cidade número 1 é Berlim. Então lá tem diversas casas noturnas, o próprio governo incentiva muito, é muito comum dentro da Europa as pessoas viajarem lá todo final de semana para curtir uma festa. Nem se fala de Ibiza, né, todo mundo deve conhecer, a ilha espanhola, que também, principalmente no verão, vira um grande polo de festas de música eletrônica. São Paulo também não deixa de ser, pensando aqui no Brasil, um grande polo, onde tem muitas casas noturnas, tem muitos bons eventos, e também Balneário Camboriú, né, com o lançamento lá, com clubes como o Arung, Green Valley, acabaram, né, colocando a cidade no mapa, e tem lá um dos melhores DJs do mundo, passam por essa cidade todo ano, e muita gente do Brasil
viaja para lá para curtir uma boa festa. Então, né, pensa lá, eu acho que eu já reforcei isso. Então, se na tua cidade tem muita festa, tem muito mais gente querendo ir. A demanda primária é forte, só que daí você precisa que a pessoa opte ir na tua festa. É isso que eu quero mostrar para você hoje, como que você vai fazer. Então, é mais fácil de vender e você acaba vendendo muito para pessoas de fora. Pessoas que viajam para lá para poder curtir, então você tem que conseguir divulgar também para essa turma. Então, eu quero contar para vocês 4 cases de produtores de eventos que venceram a concorrência em grandes centros. Então, como eu falei, muita festa, muito público, né, as pessoas conhecem melhor até os estilos, sabe diferenciar o que é um tipo de festa, o que é um outro tipo de festa. Então é uma pegada muito, muito diferente de uma cidade do interior, que você vai ter que, né, fazer o convencimento 1 a 1 e até talvez o estilo lá não faça tanta diferença. É festa de música eletrônica, a pessoa não vai diferenciar muito se é house, techno ou se é trance. Então vamos ver esses 4 cases. Primeiro é o Goptan, gosto de contar bastante esse case, principalmente por ser um coletivo que venceu em São Paulo e é uma coisa bem atual. Então São Paulo é um dos grandes centros do Brasil e, claro, se alguém está vencendo em São Paulo, conseguindo lançar um label de festas e lotar essas festas, demonstra que sim, mesmo tendo concorrência, se você tiver um bom trabalho, tiver uma boa consistência, você vai conseguir ter sucesso. E o interessante, né? Você vencendo em São Paulo acaba sendo um cartão de visitas para você poder, né, levar esse teu projeto basicamente para o Brasil inteiro e até de uma maneira mais ampla, como o Goptan tem feito, para o mundo inteiro. Então o Goptan é um coletivo formado por 4 DJs, começou com uma comunidade online, que simplesmente eles trocavam músicas, tinha uma interação via internet, a partir disso eles começaram a fazer festas. Então sempre se preocuparam também em ter um selo, né, para poder lançar músicas, lançaram uma rádio online, fizeram já bastante streaming, começaram a fazer trabalho também com parcerias com várias marcas que patrocinam eles. E fizeram o Dekmantel, trouxeram esse festival lá da Holanda para o Brasil e com certeza isso ajudou bastante eles, né, a desenvolver o negócio, a entender como trabalhar de uma maneira mais profissional, né, não vou dizer mais profissional, mas, né, se inspirando um pouco mais nessas boas práticas que acontecem lá na Europa, de empresas que já são mais estabelecidas. E o interessante, se você for dar uma olhada, isso aqui não está tão atualizado, na agenda deles ali no Facebook, é assustadora a quantidade de festas que eles conseguem organizar. Então, se você tiver um pequeno centro, claro que você consegue ser um inovador, você lança uma festa, você vai começar a criar esse movimento e provavelmente outras pessoas vão te seguir. Mas você está num grande centro e você tem um trabalho de qualidade, você tem um mercado muito grande para trabalhar, aquela demanda primária que eu falei. Então talvez você entra bem estreito, só convencendo algumas pessoas, mas você consegue crescer porque você tem, né, um espaço muito grande, muita gente nesse mercado. Então se você for ver aqui a quantidade de festas que eles têm, e não é só em São Paulo. Então veja aqui, ó. Tinha uma em São Paulo, uma no Rio, outra em São Paulo, outra em Belo Horizonte, outra em Florianópolis, outra em Berlim, como eu falei, que eles estão, né, já internacionalizando, depois outra em São Paulo e segue. Então, um trabalho bem feito num grande centro é um cartão de visita enorme para você poder levar essa tua festa para outras cidades, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, cara, a agenda deles é muito intensa. Outra São Paulo, Campinas, Rio, São Paulo, Maraú, São Paulo, Itajaí, São Paulo. É praticamente 2, 3, 4 festas por mês, seja festas da própria Goptan ou DJs da Goptan tocando nesses eventos. Então, segue aqui, eu fiz vários prints de uma sequência muito, muito grande de festas. Com certeza é um coletivo que conquistou o Brasil e está conquistando o mundo. Um segundo case, que eu também acho bem interessante, é o Renato Ratier.
O Renato Ratier, ele começou pura e simplesmente como um inovador lá em Campo Grande, fazendo festas, iniciando o The Edge, numa cidade que não tinha, né, mercado de música eletrônica. Então ele começou desbravando esse mercado, né, começou a levar DJs, começou a fazer esse tipo de interação, e eu não sei exatamente o que motivou ele mudar para São Paulo, mas muito provavelmente ele percebeu, falou, cara, estamos fazendo um trabalho legal aqui, mas um trabalho tão legal que a gente pode migrar esse trabalho para um grande centro e conseguir, com isso, ter muito mais pessoas, né, interagindo, conhecendo a nossa marca e também daí ter essa facilidade de internacionalizar esse negócio dele como ele conseguiu. Então, o Renato é um dos percussores, né, da música eletrônica no Brasil. Ele está há mais de 20 anos trabalhando nesse mercado. Ele tem o trabalho dele como DJ, como produtor. Ele tem o The Edge, ele é sócio também do Arung, ele está entrando de sócio num clube lá em Berlim. E fora isso também ele tem um estúdio, ele tem loja de roupa, restaurante, então é um cara muito multifacetado, né, trabalha em diversas áreas e é interessante, alguém que basicamente dá para dizer que saiu do interior e venceu na capital e hoje é um cara que se apresenta em algum dos melhores clubes, não só do Brasil, mas como do mundo, e é um dos caras que tem a agenda aí mais cheia dos DJs nacionais. Então esse aqui ele tocando no The Edge, fazendo apresentações aí de norte a sul do Brasil. Então o próximo case é o Vintage Culture com a Só Track Boa. E até é interessante porque o Vintage ele também é alguém que é do interior, né? Se eu não me engano, eu acho que é do Mato Grosso, e depois ele se mudou para Maringá. No começo da carreira dele até não tinha internet em casa, ele tinha que ir lá num cybercafé, num lugar de internet para baixar músicas, baixar plugins. Começou a lançar esses remixes dele, esses bootlegs, começou a fazer bastante sucesso. E quando ele pegou e se uniu, né, a marca Vintage se uniu com a Só Track Boa, que na época também a Só Track Boa tinha nascido como um coletivo online, como um grupo no Facebook, que começou a fazer festa, que virou meio que marca de roupa. Então já existia a Só Track Boa, já existia o Vintage, mas quando os dois se uniram, foi uma combinação explosiva e que fez as duas marcas crescerem de maneira exponencial. Acabou virando uma espécie de uma plataforma. Uma coisa é o Vintage DJ, outra coisa era a Só Track Boa. Quando os dois se uniram, né, um DJ de sucesso, com basicamente uma festa, uma comunidade e uma marca de roupa, foi essa combinação explosiva que todo mundo, basicamente, que está envolvido com música eletrônica no Brasil conhece. Então eles têm lá a marca de roupa que, né, tá muito, muito reconhecida. Eu, basicamente, sempre quando viajo, vejo alguém usando a marca Só Track Boa. E o interessante é que eles vieram num crescimento. Então, 2019, começaram a fazer algumas primeiras festas, né, festas ainda para 2, 3 mil pessoas. Lançaram o festival lá, que foi em São Paulo, que é sempre ali no 6 de setembro. No ano seguinte, 2019 agora, eles já trocaram essas festas de 2, 3 mil pessoas para uma espécie de um festival em diversas cidades do Brasil. Mais de 10 festivais eles fizeram em 2019 e o planejamento para 2020 são basicamente quase 22 ou 23 desses festivais em diversas cidades. Então prova que com um bom planejamento, e claro, a Entourage também tem muita culpa disso, nesse sucesso. Então, com um bom planejamento, um bom artista por trás e uma plataforma dando esse empuxo, você consegue vencer não só nas grandes cidades, mas sim no Brasil inteiro, como a Só Track Boa tem feito. E foi muito legal esse ano, né, na estrutura que eles conseguiram criar desse palco e a facilidade de teletransportar esse palco para diversas cidades, quase que de semana sim, semana não. Teve uma grande festa da Só Track Boa em 2019 e não vai ser diferente em 2020. E o último case aqui, um case até internacional, é o Hit Houghton. O Hit Houghton, ele é inglês, mas quando ele era novo, ele se mudou para o Canadá com a família dele.
e ele morava praticamente na fronteira ali com os Estados Unidos, na fronteira com Detroit. Então Detroit é o berço do techno, né? Mesmo sendo talvez uma cidade que na época ali do hit não estava no auge da noite, assim, com muitas festas, ele foi um cara, um estrangeiro, né, um inglês que morava no Canadá e que conseguiu vencer em Detroit. Então era muito comum ele pegar, como ele sabia que na cidade dele o mercado não era muito grande, mas Detroit tinha muitas pessoas que gostavam de techno, ele atravessava a fronteira para fazer essas festas lá em Detroit, e festas que eram um sucesso. Então essa marca dele, o Plastic Man, acabou virando uma espécie de um culto, né? As pessoas faziam questão, e até tem esse documentário que é muito legal, que chama Pioneers of Electronic Music, se chama Slice Special, então vale a pena assistir, não sei se tem em português, mas mostra toda a vida dele, o desenvolvimento, esse amor que ele tem ali por usar, fazer todas aquelas performances, o trabalho dele no estúdio. E o que aconteceu? Ele conseguiu criar uma espécie de um culto, porque ele ia lá, ele como era organizador, e ele era o principal DJ, então você tem essa facilidade, você tem uma qualidade musical, você vai poder tocar no melhor horário, você vai poder tocar por tempo que você quiser. Então foi isso basicamente que ele conseguiu fazer. E ele virou um culto tão grande que as pessoas criavam lá camisetas, moletons especiais, né, faziam questão de usar isso, adesivos para carro, tatuagens, a galera chegava a usar por essa força que ele conseguiu criar. E aconteceu até que ele pegou e ele atravessava, né, sempre do Canadá para os Estados Unidos, sem ter muito visto de trabalho, nem nada parecido, e ele foi fazer uma apresentação, se eu não me engano, em Nova York, e tinha acontecido horas antes uma espécie do atentado, alguma coisa, então as fronteiras eles estavam com um pouco mais de tensão, e ele foi passar na fronteira, estava lá com o carro cheio de equipamentos, e os policiais pararam ele, acho que ele não foi muito sincero ali, dizendo que ia se apresentar, e acabou que ele foi preso por algumas horas, e recolheram o passaporte dele, ele ficou proibido de entrar nos Estados Unidos por um tempo. Então para ele foi devastador isso, porque ele, né, era o lugar que ele fazia as festas, e ele perdeu esse mercado. Foi um viés com certeza muito grande, mas ele usou isso até uma coisa bem positiva, que ele sentou no estúdio, começou a produzir bastante, e conseguiu com isso que o trabalho dele fosse exposto para mais pessoas. Hoje também ele produz a Enter, que é um evento todo imersivo. Eu acredito até que ele está fazendo agora as últimas apresentações desse label de festa, e provavelmente ele vai lançar novidades em 2020, está muito no sangue dele, não só esse lado artístico, mas também com esse lado da produção de eventos. Então o cara é um pioneiro aí do minimal, né? Um cara que fez muita diferença, e vale a pena conhecer até mais sobre a história dele. Então, vamos ver aqui nosso segundo tópico: como aprender com a concorrência e criar um evento perfeito. Bom, agora vai começar um conteúdo pesado, hein? Se preparem, não falei que ia ser fácil esse podcast de hoje. Até não tem como, né, a gente falar de conquistar o mercado, aprender com a concorrência, se a gente não conseguir entender alguns conceitos de marketing e basicamente de ciclo de vida de produto e também de tipos de cliente. Então vamos lá, fiquem comigo, tenho certeza aí que esse aqui não é um podcast hoje para os fracos, então quem ficar até o final com certeza vai ter um grande diferencial para usar na sua carreira. Vamos pensar, e eu não sei se é da época de vocês, mas num produto como a fita cassete. Então quando a fita cassete ela foi introduzida no mercado, o que tinha de alternativa para as pessoas poderem ouvir música na época? Era o toca-disco, certo? E daí um toca-disco, claro, é uma coisa, tem uma qualidade sonora, tem todo, né, uma coisa em torno ali, até um estigma meio que do mercado, mas não é a mídia mais portátil. Eu até já vi alguns
tipo, meio que um carro que tinha ali uma espécie de um toca-disco, mas imagina como devia pular a agulha, riscar o disco, né? Não é uma coisa muito prática, tanto que não virou um produto mainstream, assim, um produto usado pelas massas. Mas nessa época, então, quando foi introduzida a fita cassete foi um sucesso muito grande. Porque no vinil você não consegue gravar as músicas que você quer ouvir, você não consegue fazer essa seleção, você tem que pegar basicamente, né, escutar o que está ali, ou se quiser escutar outra música, pular. Mas quando você vai pensar, na fita cassete não, você consegue organizar suas músicas, é bem mais portátil, você consegue carregar ela basicamente, né, para qualquer lugar, e principalmente essa parte de você ter a tua própria seleção lá dentro. Então, de início, foi um sucesso muito grande, mas quando ela foi introduzida, até as pessoas falavam que a fita cassete ela ia acabar com a indústria da música, porque agora, né, a pessoa podia não só comprar direto ali o LP, o vinil, mas sim uma fita e copiar de vários lugares, e daí de um lugar copiar para o outro, e por aí vai. Beleza, então ela foi um sucesso, ela fez muita diferença, teve muitas pessoas usando no começo, mas dela chegou um certo ponto de maturidade e tempos depois veio o CD. O CD de início também você não podia gravar, era mais parecido com o vinil mesmo. Mas passou um tempo, você já tinha gravadores de CD e o CD acabou substituindo muito a fita. Por quê? Na fita você grava uma música, mas a música está lá no meio, então você tem que navegar até lá, tem que rebobinar a fita. E no CD é muito mais fácil, muito mais prático de você poder fazer isso. Então pense, por que eu estou trazendo esse paralelo, né, da fita cassete? É para você pensar no teu próprio estilo de música, o tipo de evento que você quer produzir. Ele com certeza vai ter esse período de introdução, que pouca gente meio que conhece aquele estilo, ele vai meio crescendo, talvez ele vire uma coisa mainstream, e ele tem uma tendência talvez de continuar e perdurar por muitos anos, como a gente vê o techno, parece que ele vai e volta, mas continua lá. O house também acontece muito isso, o próprio trance, pensando aqui no Brasil, por exemplo, com o Psytrance, já teve várias fases, mas ele está sempre indo e retornando. Tem algumas coisas, como a fita cassete, que sai de moda e não volta nunca mais, ou outros, como os estilos de som, esses grandes que eu falei, que eles vão e voltam. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso. E até se a gente pensar, eu já cantei um pouquinho a bola, a gente tem basicamente 4 fases no nosso ciclo de vida de um produto. Essa introdução é aquela fase inicial, ela está sendo meio que lançada, tem só os inovadores que usam, não tem, né, uma coisa que não é descoberta ainda pelo público grande. Tem a fase número 2, que é a fase de crescimento. Esse produto começa a se firmar no mercado, tem outras pessoas que começam a chamar a atenção de mais gente começa a trabalhar com aquilo e vai nesse crescimento. Tem a fase da maturidade, que é a fase onde tem uma massa de gente querendo comprar aquele produto ou serviço, escutar aquele tipo de som, ir naquele tipo de festa, e aonde, que de uma certa maneira, tem muito mais concorrência, né, tem muito mais gente brigando ali por esse mercado, e tem a fase 4 do declínio, que é a fase que você pega, né, ou você tem que fazer alguma coisa para retornar ali, se manter na maturidade, ou invariavelmente você vai ter que pular, né, por uma próxima moda, porque senão não vai ter ninguém escutando esse teu tipo de som. Então, o ciclo de vida de um produto, de um serviço ou de um estilo de som, ele tem essas 4 fases, não vai fugir. E vai, às vezes, claro, a fase de introdução pode ser um pouco mais longa, de crescimento um pouquinho mais rápida, a maturidade talvez pode ser enorme, e o declínio às vezes pode demorar bastante tempo para acontecer. Mas, e a gente tem que pensar, encaixar, isso é como se fosse o produto, o serviço ou o estilo de som. Mas você tem que pensar nos próprios clientes, nos próprios consumidores. Isso aqui até é um gráfico que a primeira vez que eu vi é no livro Inside the Tornado, e eu esqueci o nome do autor. E ele traz basicamente que a gente tem 5 tipos diferentes de cliente. Tem o inovador, tem os early adopters, as primeiras pessoas que vão adotar, tem a maioria inicial, a maioria final
e os retardatários. Então, até quando você for lançar o teu evento, e talvez você queira lançar um estilo de som diferenciado, ou basicamente de um nicho, do subnicho, assim, uma coisa muito estreita, você de início, e até não vale a pena você já trabalhar, né, com um evento muito grande. Porque para você ter um evento muito grande, você tem que conseguir convencer essa grande maioria. E é difícil você convencer a maioria se você já não tiver provas que aquele evento é legal, que aquele estilo de som é interessante. Então, o passo inicial é começar pelos inovadores, por aquelas pessoas que gostam de novidade, que querem curtir uma coisa diferente, que já estão insatisfeitas com o que está rolando no momento. E esses inovadores, eles trazem aquelas primeiras pessoas que vão começar a adotar, que vão começar a usar, que não é o cara que não é inovador, mas o inovador já provou que é legal, ele já convidou, o inovador já convidou ele para ir e ele vai curtir. Então depois que você consegue conquistar tanto os inovadores quanto os early adopters, daí sim você pode ir para a grande maioria. E até, mas Ilan, eu quero lançar de início um festival já para arrebentar e é de um estilo novo que está bombando lá na Europa. Eu acho bem arriscado mesmo. É muito mais fácil, em vez de você pegar e já lançar como se fosse um grande festival, como uma coisa única e vai ser focado nesse teu estilo de som, você fazer, por exemplo, uma segunda pista de um outro festival, ou você começar pequeno, né, uma festa em casa noturna, para você começar a provar esse conceito para os inovadores, para os early adopters e para depois trazer a grande maioria. Se você quiser já trazer a grande maioria de início, vai ser muito difícil. Você vai ter que gastar muito dinheiro, muito tempo e a chance de dar errado é enorme. Então, né, quer inovar, quer fazer alguma coisa diferente em estilo de som, tem que primeiro conseguir conquistar os inovadores, os early adopters, para depois trazer o resto do público para poder curtir esse tipo de som. Legal, e olha que interessante, isso aqui é uma pesquisa que saiu do IMS Business Report, International Music Summit, que acontece lá em Ibiza, na verdade Ibiza Music Summit, e daí aqui eles sempre levantam, e ano a ano, quais são os gêneros que estão tendo mais vendas no Beatport. E aqui tem um recorte, basicamente do primeiro quarto de 2019 e desde o início de 2015. Então o techno está constante lá em cima. Basicamente só teve ali um quarto que ele perdeu um pouquinho do tech house, mas está reinando praticamente, né, nesses últimos 3 anos. O tech house estava ali no segundo colocado, teve um momento que até foi para o primeiro, e agora até se revezou ali no final de 2018 com o house. Então tá, primeiro colocado hoje é techno, segundo tech house, terceiro house, quarto deep house, que estava no terceiro colocado, 2017 deu essa mudança, perdeu para o house. Se a gente for ver, por exemplo, um que teve uma variação muito grande, até o drum and bass, estava em oitavo, depois chegou aqui em 2016 em quinto e agora está em sexto. E o Melodic House Techno, que nem existia, nasceu praticamente ali no segundo quarto de 2018 e hoje é o quinto estilo. O estilo talvez aqui que perdeu mais força foi o Indie Dance New Disco. Estava em sétimo, chegou agora, está em décimo, nono de volta, depois em décimo novamente. O Progressive House também foi perdendo força e agora está ganhando mais força. 2019 com certeza, né, deve ter agora crescido bastante. O que esse gráfico mostra pra gente? Que os estilos eles vão meio que variando, vai mudando. Você não pode pegar e pensar assim, nossa, agora está na moda Melodic House, eu vou fazer isso. Agora está na moda Tech House, agora eu vou fazer isso. Agora está na moda Drum and Bass, eu vou fazer isso. Então você como artista, ou pensando também a tua festa como estilo de som, as pessoas não vão entender, as pessoas que eram teus fãs vão deixar de ser teus fãs, então isso é bem problemático. Claro que eventualmente você vai evoluindo, né, como pessoa, como empresa, como DJ, e você pode com certeza mudar de estilo, evoluir, mas tem que ser uma coisa muito gradual e quando você sente que é o momento. Claro que muitos artistas têm lá um segundo projeto, um projeto meio secreto, que ele começa a fazer esse tipo de experimentação
porque o coração dele está batendo mais forte por aquele evento, e eu acho que é importante. Eu comecei tocando hard house, um estilo que nem existe mais, mudei para acid techno, depois fui mais para um techno mais clube, depois fui descendo para um deep house. Então é normal você mudar e evoluir, mas você não pode fazer a cada semana e para querer pular em qualquer outra moda que está aparecendo por aí. E um bom exemplo até é o dubstep. Eu lembro que eu acho que não me lembro se era 2012 ou 2013, eu fui para o Winter Music Conference lá em Miami, e daí eu fui no Ultra. E daí eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu vi o dubstep sendo tocado com um sistema de som enorme, o Skrillex e toda aquela galera dele. E foi uma energia incrível, porque os americanos também são muito desse som quebrado. A tenda lá de dubstep estava sempre lotada, abarrotada, chegava quase a pingar a água ali do teto, e era uma energia incrível. Eu voltei pro Brasil e falei, cara, o dubstep é o futuro. É o som que vai pegar e todo mundo vai curtir esse tipo de coisa. Até fiz umas experimentações, produzi algumas músicas. Não cheguei a fazer uma festa disso, mas estava testando artisticamente como que era isso para mim. Só que da mesma velocidade que o dubstep cresceu, o dubstep perdeu força e hoje é um estilo aí considerado até bem underground. E veja nessa mesma curva ali dos gêneros mais vendidos do Beatport, como fez esse crescimento. 2008 não existia dubstep, estava lá para baixo, lá do 10º lugar, foi crescendo. 2011, eu acredito que foi 2012 que eu fui lá pro Winter Music. 2011 foi o pico, onde estava todo mundo, estava maior até que o próprio trance aqui, bem maior que o próprio drum and bass, mas basicamente começou a perder força. Até claro, não é que você, artisticamente ou no teu evento, você não deva apostar em novos estilos, e com certeza para você vencer num grande centro, é importante você encontrar um estilo que não está sendo muito bem servido, que as pessoas não estão ofertando, né? Não está tendo festas tão boas daquele tipo de música, e daí você entra trazendo esse conceito, colocando esse conceito lá na frente. Então a chance de você ter um bom resultado é excelente. Mas, mesmo você sabendo que é bom você inovar, você trazer um outro estilo, você tem que tomar cuidado, porque esse estilo que está nascendo, que os inovadores, os early adopters estão gostando bastante, talvez ele perca força. Então tem que fazer com uma análise muito boa. Eu acho que levei sorte de não ter lançado nenhum tipo de evento de dubstep, porque hoje você está num estilo que não ia ser tão conhecido, e eu ia ter que fazer muito mais força para convencer as pessoas, para levar na festa e para mostrar que esse tipo de som, esse tipo de evento é legal. Então como é que você vai aprender com a concorrência? Tem que identificar muito quem são os teus competidores, né? Pega lá, por exemplo, eu quero fazer uma festa de Tech House em São Paulo. Então faz uma lista de todos os eventos que tem Tech House em São Paulo. Cria uma análise desses concorrentes. Vá lá nessas festas e veja qual que é o tipo de público que tá indo, qual que é o tipo de ingresso que eles cobram, como que é formado o line-up, se é DJs brasileiros, se são DJs gringos, como que eles fazem a divulgação, como que é a estrutura que eles fazem essa entrega. Você conhecendo bem tua concorrência e entendendo, né, que eles estão investindo, né, que tipo de pessoas estão indo lá, quantas pessoas estão indo nessa festa, já consegue entender o tamanho do mercado e se esse mercado até ele pode ser lucrativo, pode ser bom para você lançar o teu evento. Então cria essa análise, como eu falei, já cantei a bola do mercado, né, entender como são essas forças, porque todo concorrente ele vai ter pontos muito positivos, e se você bater de frente tentando fazer melhor do que ele, né, naquele aspecto vai ser muito mais difícil, porque ele já está mais tempo no mercado, ele já tem lá uma certa audiência, mas com certeza tem pontos negativos. Então vamos imaginar, tem lá um núcleo de tech house que é muito bom, mas eles estão primando muito por DJs gringos, que pode ser um ponto positivo, claro, DJ gringo traz muita gente,
mas é ruim que não tem uma base dos DJs locais. Então, puta, eu vou fazer uma festa de tech house que a gente vai trabalhar muito com uma base dos DJs locais, vamos fazer competição com novos DJs, vamos lançar um selo para poder lançar essas músicas. Então você consegue entender, né, os pontos positivos e os pontos negativos, e você tentar, de uma certa maneira, encontrar uma brecha nos pontos negativos para você, de uma certa forma, atacar o mercado. Então, e analisa também, e se você talvez vê, cara, São Paulo está com 45 festas de tech house, por final de semana tem 4, 5, cara, tem festa que ataca gringo, tem festa que já tem uma estrutura muito boa com DJs nacionais, putz, o ingresso não é muito caro, eles estão gastando muito, estão lucrando pouco, você vê, putz, será que eu vou entrar nesse caminho? E daí você vê, por exemplo, putz, Melodic Techno é uma coisa que eu gosto muito, e putz, não tem festa de Melodic Techno. Tem até, toca um DJ ou outro, eles trazem alguém, mas não tem ninguém que fincou a bandeira dizendo que o Melodic Techno é o som. Então, putz, então em vez de eu entrar nessa briga do Tech House, eu vou lançar um novo estilo que as pessoas não estão ainda atacando tanto. Daí, claro, pensa nas coisas que eu falei antes nesse podcast. Não vai querer atacar a grande maioria e tentar convencer todo mundo do Tech House que eles têm que já curtir esse tipo de som. Não, vamos fazer uma festa pequena, vamos trabalhar os inovadores, vamos trabalhar os early adopters, convencer essa galera que é legal, eles começam a rolar um boca a boca forte do teu evento, e daí sim você consegue crescer no momento correto. E vamos ver então como usar a concorrência para crescer o seu evento. É importante você, de início, você não fez festa nenhuma, você não fincou bandeira ainda em nenhuma direção, e já tem talvez festas daquele estilo, começa a trabalhar como um promoter, começa a promover esses outros eventos. Por quê? O cara já está trazendo DJ, o cara está trazendo estrutura, está fazendo o marketing de uma maneira mais ampla, então toda essa força que ele está usando, você pode, né, pegar na garupa ali e curtir esse tipo de coisa. Então você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai lançar, né, você vai trabalhar como promoter, você vai lançar, vamos dizer assim, o teu trabalho nesse universo de promoção de eventos e vai começar a criar a tua audiência sem gastar nenhum real. E muitas vezes até ganhando dinheiro em cima disso. Então você começa a promover, as pessoas veem você como uma referência de alguém que curta aquele estilo de som, que sabe das melhores festas. Quando você virar a chave e começar daí a promover tua própria festa, você já tem audiência. E você trabalhou com o dinheiro dos outros, não tem coisa melhor do que isso. Então, é interessante você falar com outros produtores e pensar eles não como concorrentes, mas sim como possíveis parceiros. O Lourenço, um produtor aqui de Curitiba, eu acho que ele faz um trabalho muito legal. Que ele tem uma festa dele, que é uma espécie de uma PVT, que é muito, muito boa, ele tem uma galera dele, mas quando ele vai curtir uma festa e ele gosta do evento, ele chega lá pro produtor e dá os parabéns. Cara, parabéns, muito bom o trabalho, nossa, foi muito legal o que vocês estão fazendo aqui, pô, gostei bastante por causa de XYZ. Então com isso ele começa a criar um relacionamento com outros produtores. Se você, imagina lá, começou a promover, fez parcerias, tal, a coisa começou a ganhar corpo, mas o teu mercado é muito engarrafado, ainda tem muita festa de tech house, é tech house que você quer fazer. Então você não vai poder bater de frente, né, com essas festas que já estão com uma certa estrutura, que já tem muita audiência. Então complemente essas festas. Então faça lá um aquece num barzinho para todo mundo ir nessa festa, ou faça um after da festa, ou faça, claro, uma festa talvez em outro dia, tente fugir, né, desses horários ali, desses dias que estão mais engarrafados. Trabalhe também muito em parcerias. A própria Big Fish, o meu label de festa mais conhecido, a gente cresceu muito sempre fazendo parcerias. Né? Sempre os maiores eventos que a gente fez foram junto com outros núcleos, sejam núcleos de estilos até parecidos, ou núcleos de estilos muito diferentes, como por exemplo do Psytrance, a gente fazia muito de acid techno. Então a gente tinha uma pista da Big Fish, tinha uma outra pista da Union, e a gente conseguia crescer muito em relação a isso. Então às vezes, por exemplo, o The Edge tem 3 pistas lá em São Paulo. Então por que você não pega numa dessas noites e às vezes não abre as 3 pistas? Vou fazer na pista 3 o meu núcleo aqui, vou começar um certo movimento. Então você usa
essa estrutura, esse público que já está indo lá, e de repente, pô, é o primeiro evento de Melodic Techno que está rolando lá em São Paulo, e você faz na pista 2, 3 do The Edge, a pessoa que está curtindo um tech house, entra lá um pouquinho, putz, curtir esse som, e você começa a convencer mais gente sem precisar gastar dinheiro, e assim você vai testando o conceito do teu evento. E o importante, claro, pensa que teu concorrente, às vezes ele é muito forte, ele é muito grande, e se você der talvez um tapinha nele, né, fizer uma açãozinha ali, tentando concorrer com ele, ele pode vir, puff, e te dar um murro. Não que seja alguma coisa até por mal, ou por sacanagem, alguma coisa assim. Mas é um trabalho meio do mercado. Você vai lá, você vai lançar a tua festa, vai tentar lá fazer uma venda de ingresso, tá lá se esforçando, e para ele talvez fazer naquele evento, liberar uma lista para todo mundo, ou dar um monte de cortesia, não vai quebrar as pernas dele, porque ele tem várias desses na sequência, mas você como um concorrente menor, você foi lá, contratou DJ, você botou dinheiro do teu bolso, não conseguiu vender ingresso, não foi muita gente, você perdeu grana e talvez você desista. Então cuida disso, cuida para não dar um tapinha no teu concorrente, porque você pode, né, levar um murro, porque o teu concorrente vai ser muito maior e muito mais forte. E como é que você vai usar então a concorrência para crescer o teu evento? Com certeza, né, trazendo um novo estilo. Faz aquela análise, entende quem são os concorrentes, os pontos positivos e negativos, vê lá dos estilos diferentes, quais festas que já estão rolando, e se você trouxer um novo estilo, por exemplo, se lançasse o dubstep bem na época que estava subindo, com certeza ia ter uma movimentação muito grande, muitas pessoas querendo saber daquele estilo. Não sei se vocês viram naquele gráfico, quando o dubstep baixou, o drum and bass subiu. Então, às vezes, talvez tinha começado como dubstep, a coisa foi acontecendo, e viu, perdeu um pouco mais de força, mas cara, o drum and bass tá voltando com tudo. Então, pô, chama o Mark, chama o Patife, vamos botar o drum and bass também aqui, vamos misturar alguma coisa com hip hop, que agora tá meio rolando. Então, você vai mais ou menos naquela vertente, sem mudar completamente. Não é que você vai fazer dubstep, depois vai fazer trance, depois vai fazer rock, depois sertanejo, que daí não vai dar certo. Mas tem como trazer, implantar um novo estilo, fazer com certeza, querer que ele perdure por muitos anos, mas se não der, com certeza ir mudando, variando um pouquinho e continuando sendo um inovador. Começa também muito pequeno. Um erro muito grande, a pessoa vai lá, quer lançar um evento num grande centro, imagina que por ser um grande centro tem muito mercado, vamos fazer coisa acontecer e a gente vai explodir. Não precisa. Pensa até um pouquinho como uma cidade pequena, como ter lá uma festa talvez de 100, 200 pessoas, que você prova o conceito, que as pessoas se divertem. Por que é legal fazer uma festa de 100, 200 pessoas? Porque se você, pessoalmente, não conseguir fazer o trabalho e levar 100, 200 pessoas para a festa, não vai ter o que faça esse evento acontecer. Não vai ter mídia social que convença as pessoas nem nada parecido. E se lembra aquela estrutura, né, dos inovadores, dos early adopters, é uma fatia menor do mercado. E se você trouxer essas pessoas chaves para curtir o teu evento, para se divertirem lá dentro, eles vão sair falando bem e vai ser natural de crescer. Faz 2, 3, 4, 5, 6, 7 festas assim pequenas, trazendo os inovadores, tá todo mundo falando bem, cara, pô, esse estilo é legal, tem que crescer, tem que fazer a coisa acontecer, daí você já tem uma audiência. Já tem basicamente uma coisa meio comprovada, que é legal, que as pessoas estão se divertindo, e daí vai ser natural você crescer e você alçar voos maiores. Como eu falei ali também, é interessante você fazer o complemento de uma outra festa, né? Não bate de frente com a concorrência, mas a galera vai, rola a festa, todo mundo foi ali, se divertiu, e você consegue, para aquela massa de pessoas que estão curtindo aquela festa, falar, não, ó, depois tem o after, tá aqui uma pulseirinha, tá aqui o ingresso, e leva as pessoas para lá. E como eu já falei, né, pensa como uma cidade pequena, pensa como, não achando que, não, tem um monte de festa de tech house em São Paulo, eu vou lançar minha festa e vai chover gente aqui. Não, as pessoas não conhecem o teu evento, você vai ter que convencer um a um para ir na tua festa e para você conseguir ter sucesso. Então, né, não pode, com certeza, bater de frente, que é aquele conceito que eu já trouxe, não você dá um tapinha no teu concorrente e ele te dá um murro. E como é que você vai divulgar o evento numa cidade que tem muita concorrência? Então pensa muito, né, em qual é o seu mercado e o ciclo de vida do estilo de som e
de evento. Então, primeiro, tipo de evento. Começa pequeno. Festas fechadas, ou festas sem custo ou sem risco, são aquelas festas que você faz em parcerias com casas noturnas, né? Pensa daí do estilo de som. Putz, eu vou fazer uma festa que tenha, por exemplo, sei lá, tô chutando, sertanejo hoje. Sertanejo, de uma certa forma, acho que todo mundo deve ter percebido, que está um pouco meio que no declínio, né? Ficou muito tempo ali na maturidade, bombando as festas, até várias casas noturnas de música eletrônica meio fecharam, e agora está meio no declínio. Putz, será que vale lançar uma festa de sertanejo? Pode ser que sim, mas você vai ter que entender por que as pessoas estão deixando de gostar, mesmo deixando de ir, ou mesmo gostando, não estão indo tanto. O que essas novas pessoas que estão entrando na noite, o que eles estão preferindo e como que você vai moldar a tua festa para pegar essas pessoas que estão entrando. Então, no mercado que está em declínio, que está todo mundo meio que abandonando, está perdendo força, mas ainda tem muitas pessoas que gostam, que já provaram aquele conceito. Então, você consegue, com certeza, criar um diferencial. Mas no outro extremo, se você for pensar, como o Melodic Techno, que vocês viram ali que surgiu em 2018. Então, é uma coisa que ainda... no Brasil, eu acho que já está nesse crescimento, mas pensar, putz, está crescendo, então muitas pessoas gostam. Então as pessoas novas que estão entrando na música eletrônica, são elas que gostam ou pessoas que gostavam de outros estilos que agora estão vindo a gostar? Será que eu já faço um evento muito grande, ainda na fase de crescimento, ou eu ainda começo com uma festa fechada, faço ali uma festa sem custo ou sem risco? Então tem que basicamente... quase que montar uma planilha, entender um pouco dessas tendências e perceber aonde que estão os espaços para você encaixar esse teu evento e você conseguir crescer. E eu acho que daí o mais importante disso tudo é para quem você vai divulgar. Se, por exemplo, é uma festa do estilo do Tech House em São Paulo, então é um estilo que já está na maturidade. É um estilo que já está rolando há muitos anos, tem muita gente que curte. Então o que você vai ter que fazer? Aquela demanda primária, convencer que aquele conceito é legal, que Tech House é legal, você não precisa. Porque todo mundo já sabe, já tem uma massa de gente lá dentro. Você precisa dessa massa, eles entenderem que a tua festa é a melhor. Então é a mesma coisa, tentar entender quais são os diferenciais dos outros eventos, quais são os pontos positivos e negativos e aonde que você pode encaixar. Tem que pensar, claro, já trouxe isso, pensar como uma cidade pequena, tem que criar um diferencial, tem que criar algo que as pessoas vão comentar, vão falar muito bem da tua festa. O que pode ser isso? O que pode ser esse diferencial? Às vezes é localização. Vai fazer um pico completamente diferente que ninguém nunca fez uma festa. Pode ser uma coisa no extremo, com uma super decoração, uma coisa meio que imersiva, que todo mundo vai lá e fala, nossa, não acredito, tinha essa decoração, ou uma projeção meio diferenciada, ou a parte dos artistas, ou a forma que você cobra pelos ingressos. Então tem que pensar, numa cidade muito grande, o que viraria notícia, o que as pessoas teriam prazer de chegar na segunda-feira e compartilhar nas mídias sociais falando daquele evento que ele foi tão diferente. E tem que, com certeza, aprender com a competição e nunca parar de aprender. Então, se naquele trabalho inicial que eu falei, faz uma pesquisa, entende o mercado, vê os pontos positivos, negativos, quanto está cobrando de ingresso e tudo mais. Legal, vamos fazer isso, com certeza. Mas, daí não é fazer isso e parar. Você vai ter que ficar, principalmente num grande centro, a cada 3, 6 meses, fazendo essa revalidação, entendendo como que o mercado está se movendo, para você poder moldar o teu evento da melhor forma. Eu gosto de fazer muito, às vezes eu não estou saindo tanto atualmente, mas estou sempre tentando levantar como é que estão as festas, que tipo de som que está pegando mais, onde que a galera está gostando mais de ir. Então o que eu faço para resolver isso? Eu vou entrevistando a galera que sai. Eu pego a galera, por exemplo, que trabalha na Social Wave, que sai bastante, daí, onde é que foi o final de semana, onde é que estava bom, o que foi legal, que tipo de festa você curtiu, para poder entender como que está o mercado. E até uma coisa que eu estou sentindo muito, principalmente os millennials, eles gostam muito dessas festas fechadas, que eles vão lá, montam um playlist, tocam som, não tem aquela coisa de passar por uma revista, não tem essa pressão. Então é como o mercado está mudando. Então se a tua festa for meio embalada,
como uma festa meio fechada, exclusiva e secreta, pode funcionar com certeza muito bem. E é interessante você pensar num propósito. Tem gente que faz uma festa e pensa, o cliente deu um problema ali, não vou atender ele tão bem, vou dar uma destratada, vou pensar aqui no meu lucro naquele ingresso. Isso é uma maneira pequena de você pensar e é uma maneira que a médio e longo prazo vai te trazer muito problema. Você tem que pensar no lifetime value, no tempo que esse cliente, no valor que esse cliente pode trazer para a tua festa, pensando de evento para evento. Então, o cara que vai lá e compra um ingresso numa festa e sai falando mal e não volta nunca mais, pode ser R$100 que você botou no bolso. Mas um cara que vai, que tem uma boa experiência, que gosta daquele evento, que traz mais 3 amigos e quer retornar para várias outras festas, talvez ele venha mais 10 vezes pagando R$100. Então, uma coisa é aquele cliente que te deixou R$100, e outra coisa é um cliente que trouxe mais dezenas de outros clientes e que no final das contas te deixou lá mais de R$1.000. Então você tem que pensar no indivíduo e pensar, a médio e longo prazo, o que esse cliente pode trazer para você. E é interessante, eu gosto muito de fazer esse tipo de análise, que é a análise SWOT, que é uma forma de você entender o teu cliente, os teus concorrentes e você mesmo mais a fundo. O SWOT, o que ele significa? É basicamente um acrônimo para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso traduzindo já do inglês. Então você coloca meio que num quadrante e vê, cara, qual que é a minha oportunidade que eu tenho? Qual que são as minhas fraquezas? Qual que são as minhas forças? E quais que são as minhas oportunidades. Então, muitas vezes, uma ameaça você pode mudar para uma oportunidade. Uma fraqueza você pode mudar para um ponto forte. E a mesma coisa acontece com os teus concorrentes. Então, faça esse tipo de análise que com certeza você chega mais fundo. Eu sei que esse workshop, o podcast de hoje foi bem técnico, meio pesado de conteúdo, mas quando você está num grande centro, quando você tem um mercado muito grande, você tem muita concorrência, mas também tem muita gente querendo ir, você tem que ser mais técnico, você tem que ser mais incisivo, porque senão a chance de dar errado é muito grande. E para você meio que não cometer nenhum grande erro, perder muita grana eventualmente, acho que o ponto principal é começar pequeno. É fazendo pequenos testes, que às vezes, por exemplo, eu fui lá, curti o dubstep, amei, tesão, vamos trazer isso para o Brasil, mas não era uma coisa que todo mundo queria aqui. Então se eu quisesse, vou fazer agora um mega festival, trazer o Skrillex, com certeza eu tinha quebrado as pernas. Se eu fizesse um pequeno teste, uma festa miniatura para poucas pessoas, testar aquele conceito, podia ser que funcionasse, porque aquele conceito inicial foi legal, as pessoas curtiram e eventualmente ia crescer. Então tenha um foco de laser, pensa no nicho do nicho do nicho do nicho. Por quê? Porque daí você consegue começar bem pequeno, você consegue trazer os inovadores, os early adopters, diferente de você querer abraçar todo mundo. Então eu vou fazer uma festa de tech house, mas vou fazer um tech house belga com uma pegada diferenciada. Então pronto, você já tem um nicho do nicho do nicho e só o teu evento que oferece isso. Coloca daí também o teu cliente em primeiro lugar. Entenda o teu cliente, faz muita pesquisa, vê se ele está satisfeito ou não. Não faz uma coisa que só está na tua cabeça, mas que ninguém vai querer curtir aquilo. Então se você gostou desse workshop de hoje, esse podcast, dá um like. Se você chegou até aqui, bota a hashtag #MeuNúcleo2020. Me siga também em Facebook, plataformas de podcast no YouTube. Se você for me seguir no YouTube, é importante tocar o sininho que vem junto ali no botão de seguir para você ser avisado sempre que eu publicar um novo vídeo. E entra no meu canal do Telegram, eu vou colocar o link aqui, lá eu estou sempre avisando de novos workshops, mandando um monte de insights e também me segue no Instagram, que lá eu acabo publicando várias coisas meio atrás das câmeras, algumas coisas bem únicas. Legal? Então, se você tiver qualquer dúvida, envia comentário que eu retorno depois, tanto no Facebook, no YouTube, IGTV e plataformas de podcast. Valeu, galera. Até a próxima.